Graça e paz, meus amados irmãos. Nós iremos nesse estudo falar sobre as marcas da carne. Nós já falamos sobre as obras da carne. Nós queremos tornar nesse momento prático o estudo que fala sobre quais são os efeitos da carne e como podemos identificá-los em nossa vida. A nossa natureza caída, pecaminosa, caracteriza-se pela sutileza e hipocrisia. Todos temos tremenda dificuldade de enxergar a nossa carnalidade e vivemos atrás da máscara que esconde de nós mesmo, impedindo que o Espelho de Deus nos revela o que somos na realidade. Se nós formos olharmos aqui o termo hipocrisia na Bíblia, ela é alguém que oculta a realidade através de uma máscara de aparência. Mais tarde ela passou a se designar pessoas que representam e que fingem comportamentos. Na religião de vários exemplos de hipocrisia. No Novo Testamento, um dos hipócritas são lembrados em muitas passagens. Na verdade, a hipocrisia é um ato de fingir, de simular os verdadeiros sentimentos e intenções, fingimentos e falsos. A própria palavra hipocrisia vem do grego, que mostra uma atitude de representação no teatro grego. Uma das marcas da carne é a autojustificação. Ela revela a nossa natureza de modo inegável. Nós cobrimos o mau cheiro dos pecados com o desodorante das desculpas. Defendemos nossas ações sempre colocando em alto relevo as boas intenções e a tendência de sempre avaliar positivamente as próprias ações e exaltar a nossa pessoa como digna de louvor e de tratar os outros como se fossem merecedores de críticas e censuras, revela a carne em seu estado natural. Uma outra característica da carne é o prazer nas falhas dos irmãos. Um sinal da carne é também aquele gosto perverso de receber notícias e falhas dos irmãos, quedas sensacionais, agrado particularmente a carne. Será que o tropeço dos colegas cristãos nos agradam porque sutilmente achamos que a nossa luz brilha mais forte quando os luzeiros ao nosso redor se apagam? Eu vejo muitas publicações de pessoas mostrando a falha de homens que outrora foram referências como servo de Deus, que porventura falharam e vieram a pecar. E nós vemos com muito prazer muitos irmãos divulgando, que a Bíblia diz, descobrindo a nudez do irmão, né? E muitas vezes de uma forma que aquilo está agradando, né? De uma forma perversa, de uma forma realmente agradar a carne, de uma forma geral. A inveja, tão mal identificada no rincão íntimo, orgulho sem saber que, afinal, nós éramos melhores do que eles. Essa característica da carne aproxima o significado da figura do fermento contra o qual o Mestre solenemente advertiu os seus discípulos. O fermento dos fariseus se faz presente nesse mal, formando um pensamento que aparece e desaparece na mente. Vamos analisar Lucas 18:11. O fariseu podia sentir prazer genuíno em notar a distância que o separava do publicano pecador. Podia até dar graças a Deus pela sua piedade, conseguida pelo mais rigoroso cumprimento da lei de Deus, e pelos pobres, o povo mal instruído da terra, os fariseus tinham só desprezo. Essa marca da natureza adâmica revela que a inveja e o orgulho são irmãs gêmeas e habitam na mesma galeria escura no fundo do nosso coração. Independência e individualismo também uma marca da carne. Mais uma característica da carne levanta a sua cabeça na autoavaliação e frequentemente medir a nossa temperatura espiritual
e testar os nossos músculos de devoção, batendo o pé com determinação e achando que a firmeza de convicção equivale à segurança. Mas essa segurança afirma na carne. A carne se envergonha da sua fraqueza, porque idealiza a maturidade e a independência. E Deus pronuncia uma maldição sobre o insensato que constrói a sua defesa na areia da carne. Em Jeremias 17,5 diz que maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Em Jeremias 17,5, mas em Jeremias 17,7 ele fala, bendito o homem que confia no Senhor, indica porque a carne não serve de alicerce para a vida do homem e da mulher de Deus. Paulo, ele encara a carnalidade como criancice. Né? Ele diz que não poderia tratá-los como pessoas maduras, mas como crianças. A experiência da criança, ela se limita à estreita visão da possibilidade por ela alcançada. Para a criança, o universo todo se reduz ao mundo e às dimensões da sua experiência. As divisões que arrachavam a igreja de Corinto por discípulos de Paulo, Apolo, baseia-se no individualismo e a presunção de importância maior em cada um que ali passou, sem saber que cada um ali era apenas um instrumento de Deus para fazer com que aquela lavoura de Deus pudesse germinar fortificada. Então, Paulo diz que as pessoas eram carnais por promoverem divisões, facções e às vezes tomar partido. Nós vemos muitas vezes dentro da igreja pessoas que são disciplinadas pelo ministério e as pessoas, por serem amigas de A e B, se voltam contra o próprio ministério, né? Porque acha que aquela pessoa é uma pessoa que mesmo errada, ela tem mais valor do que as correções que a palavra de Deus me permite. Então começa o individualismo, começa o partidarismo, começam as facções, provando divisões nas igrejas e trazendo muito sofrimento para o reino de Deus. Uma outra marca da carne é a fuga da culpa, né? Se a gente olhar desde a época do Éden, né? Quando o Senhor chega e fala com Adão, ele busca dizer que o culpado era a mulher que Deus havia lhe dado. E a mulher culpa a serpente por ter feito comido e desobedecido a Deus. A fuga da culpa seria o método pelo qual a carne evita as dores provindas da humilhação. As dores providas das decisões que tomam, que trazem muitas vezes repreensão. A nossa natureza herdada de Adão e Eva não vê com bons olhos as suas próprias falhas. E nós já citamos que eles falharam e depositaram o homem na mulher e a mulher na serpente. A carne detesta o sentimento de culpa, de maneira que carrega a marca inegável de quem quer se defender e fugir da responsabilidade dos atos e das atitudes tomadas. A fuga, quem foge da responsabilidade, quem foge da culpa, ela está agindo, ou se utilizando das marcas da carne da vida dela. Uma outra coisa importante é a rebelião contra Deus. Interessante que muitos de nós vemos rebelião contra Deus e a gente fala mal de Deus. Mas a inimizade contra Deus, ela cria desgosto humano por cultos, por oração, por comunhão prolongada na presença do Senhor. Olha que interessante essa colocação. Às vezes, o desgosto por estar em cultos, por estar em oração,
por não querer comunhão com outros irmãos e com o Senhor, isso era, na verdade, uma rebelião contra Deus. Por isso a palavra diz assim, por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à ira de Deus, e nem mesmo pode estar, como cita Romanos 8:7. E Pedro disse que as paixões da carne fazem guerra contra a alma. A causa principal da luta que a natureza caída trava contra Deus parece ser a independência. Representa a rebelião do coração humano contra a boa e santa vontade de Deus expressa na sua lei. Mesmo sendo súditos do reino de Deus, existem em nós focos de rebelião e nós não podemos ser divididos em compartimento. Nós não podemos ter duas posturas que são incompatíveis ao mesmo tempo. Não deixamos de querer andar cada um no nosso próprio caminho, como fala Isaías 53:6. Isso mostra a rebelião contra Deus, a falta de gosto por culto, por comunhão, por oração. Mostra que o nosso coração está dividido em compartimentos que são incompatíveis ao mesmo tempo. A marca da carne, uma outra marca da carne é a podridão, a decomposição e a corrupção. A carne, no sentido moral, também apodrece, tornando o coração uma espécie de fossa negra de onde emanam ideias e atitudes e palavras e ações perversas. A preocupação dos judeus nos tempos de Jesus concentrava em eliminar todo contato com animais impuros, com cadáveres e gentios, lavavam as mãos com medo da contaminação com pessoas. Temores, eram os temores, né? Temores tradicionais, mas Jesus removeu todos aqueles temores tradicionais. Mas o Senhor diz então, lhes disse assim, vós também não entendeis, não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas do ventre sai para um lugar escuso. E assim considerou ele puro todos os animais. E dizia que sai do homem, isto é, o que contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procede os maus desígnios. Aí ele cita a obra da carne, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, as avarezas, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Tudo isso são marcas da carne. Diz que isso procede do coração do homem. Concluindo, não precisa ter uma inteligência privilegiada para concluir que existe nas profundezas do ser humano uma perversidade tão característica como é a da natureza do gato, perseguir o rato, ou no galo cantar de madrugada. Essa corrupção cancerosa se propaga, contaminando os relacionamentos com o próximo, tais como inveja, homicídios, furtos e adultérios. E com Deus, a soberba, o amor próprio, a independência, a idolatria. E a quem vive com a obra da carne, em suas vidas, pessoas infrutíferas, pessoas sem brilhos. Esse texto aqui, essa imagem que eu coloquei aqui mostra claramente as pessoas que têm a marca da carne e vivem sobre a carne são pessoas estéreis espiritualmente, estéreis nos seus relacionamentos, não crescem espiritualmente, não dão frutos e muitas vezes se escondem atrás de máscaras, tentando transferir responsabilidade para outras pessoas. Quantas pessoas saem da igreja ou de um ministério, simplesmente não mensuram a sua vida, de como procedem, e simplesmente
querem colocar a culpa no irmão A, no irmão B, no irmão C, no pastor, na igreja, e não conseguem ter uma vida sincera. Preferem ter uma vida de máscara, preferem ter uma vida de hipocrisia, preferem ter uma vida escondido dentro da sua própria carnalidade, fingindo, dissimulando os verdadeiros sentimentos e intenções de forma realmente a não destruir a si próprio, mas também a sua própria vida espiritual. Esse estudo foi baseado no livro do pastor e doutor Russell Shedd, que fala sobre os inimigos, o diabo, a carne e o mundo. Que nós possamos, em nome de Jesus, saber identificar a obra da carne e pedir a ajuda de Deus para que ela não permaneça em nossas vidas, trazendo-nos dificuldades, dor e sofrimento para nós e para todos que conosco convivem. Deus abençoe os irmãos, querendo Deus, até a próxima lição, em nome de Jesus.